Meus irmãos, a paz do Senhor, suplico as vossas orações ao meu favor, a favor da minha esposa, dos meus filhos, pois Ele sabe quanto eu sou carente das vossas orações. Mais uma reflexão. A Epístola de Tiago, no capítulo 5, versículo 17, nos diz que Elias, esse grande homem de Deus, ele era humano como nós, com as mesmas tentações, com as mesmas provações, com as mesmas fraquezas. Mesmo assim, Deus pôde abençoá-lo e usá-lo de um modo ilimitado. No primeiro livro dos Reis, capítulo 17, o primeiro versículo, nós lemos sobre a primeira aparição do profeta Elias. E ela, desde já, nos apresenta a chave do segredo de sua vida, de sua força e de sua vitória. Está escrito: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Agora conhecemos o segredo. Ele o revelou diante do ímpio rei Acabe. Ele disse: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Irmãos, não há limites para aquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, se esta estiver disposta a permanecer sem reservas diante dele. Elias estava diante de Acabe, mas isso para ele era algo secundário, pois em primeiro lugar ele estava diante do Senhor. Foi isso que ele afirmou claramente diante do rei. Agora, irmãos, estar diante de Deus não é algo tão simples assim, pois requer um profundo quebrantamento interior. Por essa razão, a maioria das pessoas que ainda não encontraram Jesus Cristo está fugindo de Deus. Elas não querem estar diante de Deus, diante do Senhor, porque o Senhor, ele vive em uma luz inacessível e em sua presença são reveladas as motivações mais profundas e os pecados mais ocultos. É impossível estar diante de Deus sem reconhecimento próprio e sem experimentar o quebrantamento interior do próprio ser. Em Elias, podemos ver as maravilhosas consequências na vida de uma pessoa que está diante de Deus. Observe o que a palavra diz no versículo 2 do livro do primeiro Reis 17. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. E no versículo 8, diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias. E ainda no primeiro versículo do capítulo seguinte, está escrito: Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. O que significa isso? Significa que o Senhor podia falar diretamente com Elias. Deus ainda faz isso hoje? Ele fala ainda hoje assim, numa linha reta com seus filhos? Queridos, eu creio e também experimento que, assim como fez a época de Elias, Deus fala diretamente com os seus. E o faz de uma maneira tão direta que simplesmente resta dobrar os joelhos e adorar. O Senhor fala, como fez outrora, por meio da sua palavra. Sua palavra é tão viva, tão pessoal, que não conseguimos nos esquivar dela. Muitas das vezes, após vermos uma promessa direta de Deus,
eu interrompi o que fazia e disse a ele: Senhor, deste-me a promessa e agora eu me apoio na tua afirmação. Mesmo, irmão, mesmo que as circunstâncias demonstrassem o contrário da promessa, eu confiei em sua palavra e pude experimentar que ele a cumpria. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Poderia antes o céu cair, mas jamais a sua palavra me decepcionar. Ainda hoje Deus fala diretamente e é muito importante que Ele de fato possa falar com você. Qual é então a nossa única reação correta quando Deus nos fala? Sabe qual é? Ouvir. Apenas ouvir. O interessante é que você sabia que ouvir é uma das coisas mais difíceis de fazer? São poucos os que conseguem ouvir. A maioria é impelida pela excitação. Esses agitam as pessoas. Corram, andem, pressa. Eles não têm tempo a perder. E tudo isso somente para que não consiga ter paz interior e para que Deus não consiga falar com elas. Se estivessem dispostos a ouvir, isso levaria à sua total renovação. A palavra ainda tem o mesmo poder. No momento em que Deus consegue implantar a sua palavra no coração de uma pessoa, ela se manifesta como uma força renovadora. Tudo é renovado. Por isso é tão importante que reservemos tempo para lermos a Bíblia e para orar. Deus fala diretamente em sua palavra. O Espírito Santo quer revelar a compreensão da palavra de acordo com a necessidade de cada um de nós. Se vivemos repleto de livros de promessas, comentários diários, por melhores que estes sejam, mesmo assim, corremos o risco de permanecer estagnados em nosso ser espiritual. Esses métodos auxiliares, eles nunca contêm a palavra por completo, mas apenas promessas agradáveis para a alma. Interessante que algumas pessoas, comentando sobre esses assuntos, eles me dizem: pastor, o senhor sabia que quando o senhor está nos ensinando, falando a palavra, aquelas palavras bonitas, promessas da Bíblia, isso nos consola. Mas quando o Senhor nos apresenta aquela palavra dura, isso nos machuca e simplesmente eu não gosto de ouvi-las. É justamente por isso que muitos crentes permanecem espiritualmente estagnados, porque se negam a aceitar a palavra por completo. Elias recebeu a palavra diretamente de Deus, sem falsificações. Isso, irmão, é vida, isso é vitória, isso é fertilidade. Desse modo também você pode se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Assim, se você deseja mudança em sua vida, então invista tempo para ler a palavra em oração. Por estar perante o Senhor, Elias, ele aceitou voluntariamente as humilhações. Muitos filhos de Deus falham na hora que são humilhados. A nossa autenticidade como discípulos é demonstrada pelo modo como aceitamos as humilhações. Jesus disse: tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Nesse sentido, há muita camuflagem dos crentes. Muitos afirmam que são humildes, mas mostram seu orgulho ao se declararem orgulhosos por seres humildes. Vamos observar a primeira humilhação a que Elias foi submetido. Após ele ter se apresentado de uma maneira tão grandiosa e poderosa.
Parece o Senhor ter dito a Elias: vem agora, eu vou diminuí-lo um pouco. Eu tive essa experiência várias vezes no meu ministério. O Senhor humilha seus servos após uma bênção, do mesmo modo como um cirurgião esteriliza seus instrumentos após uma cirurgia bem-sucedida. Eles são purificados das suas bactérias. Interessante que Davi, no Salmo 119, ele disse: antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. E ele prossegue: sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigaste. Você entende agora porque precisamos andar no caminho inferior? O Senhor quer purificar você das bactérias espirituais do orgulho para que Ele possa usá-lo novamente. Ainda no primeiro livro dos Reis 17, continuamos lendo, depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui, vai para o leste e esconde-se perto do riacho de Querite, ao leste do Jordão. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: Elias, você vai tirar uma folga, mas não vai ser no hotel 5 estrelas não, viu? Você vai beber do riacho e eu já dei ordem aos corvos para o alimentar. Irmãos, Elias, ele era um fervoroso agente da lei. Por isso ele evitava tudo que era impuro. Entre os animais impuros estavam também os corvos. Os judeus detestavam essa ave. E Elias muito mais, pois ele obedecia à lei com precisão. Mas o Senhor determinou que justamente ele fosse servido por corvos. E o que Elias fez? Vemos o grande segredo de sua vida. Está escrito: e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Ele obedeceu porque lhe agradava? Não. Isso deve ter sido muito desconfortável para Elias, mas ele obedeceu ao Senhor. Ele obedeceu à vontade de Deus, contrariando a sua própria vontade. Mesmo que ele tivesse aversão a isso, ele seguiu no caminho da humildade a qualquer preço. Por isso, Deus pôde usá-lo tão poderosamente. Em Elias, eu vejo o homem que andou antecipadamente no caminho da cruz, pois os corvos lhe trouxeram carne e pão. Amados irmãos, amanhã, se Deus permitir, daremos prosseguimento a esta reflexão. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça com toda a igreja, desde agora e para sempre. Amém.